Aqui é a ferramenta do MySQL Workbench, onde ela é um facilitador para fazer as operações de MySQL no geral. Então, você tem aqui na primeira, assim que você abre, você tem as suas conexões. Então, você pode criar várias conexões. A local, que é a principal, que vai ficar na sua máquina quando o MySQL estiver ligado. Caso você tenha instalado o MySQL pelo XAMPP, por exemplo, você vai ter que ir lá no painel do controle do XAMPP e apertar a linha Start. Caso não, e caso suas configurações do MySQL já inicializem o sistema com o MySQL, então você, ao abrir, você já vai poder aqui e abrir o seu sistema local. Então, eu tenho várias conexões por causa do meu estágio, que eu preciso acessar outros IPs diferentes, com um usuário para cada município, aí caso você queira criar. Então, para criar, a gente vem aqui e coloca o nome da conexão, fazer como se estivesse repetindo o meu. Então, local, aqui não precisa mexer também, hostname, a porta também não vai precisar de alteração. Username, o clássico que vem de root, caso você tenha alterado, só vir aqui e colocar o seu username e a senha do seu MySQL aqui, que vai ficar armazenado aqui. Então, não precisa definir default schema, pode ir assim. Caso você queira aqui, você já pode testar a conexão, ver se dá sucesso ou não. E aí, quando você apertar OK aqui, ele vai criar. Aqui, como eu já tenho, ele fala que o nome é duplicado. Mas é assim que a gente cria uma conexão. Quando você abre a sua conexão, você vai poder ver os seus esquemas, que ele chama aqui, que são os seus databases, e você pode criar um script SQL abrindo esse atalhozinho aqui. Esse script aqui não é nada mais que um arquivo de texto SQL, que você pode criar também no VS Code, por exemplo, e até abrir por aqui. Então, esses são outros scripts SQL. Ao criar um script SQL aqui, você pode criar já o seu database com qualquer comando não, né? Create database SBD2, por exemplo. E aí você pode tanto executar o arquivo todo utilizando esse atalho aqui, quanto você pode rodar somente o SQL da linha que você está. Não importa se ele tiver separado em mais linhas, na verdade, ele conta até o ponto e vírgula, que é onde ele para. Então, se eu apertar aqui, por exemplo, se eu colocar 2 para criar 2 databases e apertar aqui, ele vai criar apenas a primeira instrução e não vai rodar o arquivo todo, só a primeira instrução. Se eu apertar aqui, ele rodou o arquivo todo, e como esse database SPD2 já está criado, ele vem aqui e já me dá um erro. Não pode criar, porque esse database já existe. Então, outra parte importante aqui do Workbench são as saídas de mensagens que ele tem aqui. Então, ele fala se a consulta ela foi executada, se ela deu erro, qual foi o erro e em qual ação que deu erro também. Você pode, tanto se você não quiser, né, ver ou quiser aumentar, diminuir, tem esse atalho aqui, mas tem esses atalhos aqui também, que eles fecham e abrem. E esse da esquerda aqui também, que você pode ajustar o tamanho da sua tela também. Então, aqui, se eu colocar só nessa instrução que ele criou, e aí vocês podem ver que ele falou que eu criei, mas não tá aqui, porque você vai precisar atualizar aqui. Então, aqui, ó, SPD1, SPD2. E vocês podem ver que esse Itaquá SP aqui está em negrito. Isso indica que eu estou selecionando Itaquá SP. Então, qualquer consulta que eu faça vai estar
em cima vai ser executando o Itaquá QSP. Se eu quiser utilizar outro banco de dados, eu posso tanto usar o comando use, quanto eu posso clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse em cima. E se eu usar o comando, ele vai mais rápido. Aqui eu já usei o comando e ele já selecionou. Se eu colocar num aqui também, ele seleciona. Bugou. Enfim. E a partir daqui você pode já fazer seu script SQL, construir, pegar o seu script físico, construir seu banco de dados, etc. Normalmente, então, create table, sim. Então, aqui, ó. Então, eu quero um id int aqui. Então, ele já criou, eu vou aqui. Aí, não tá me mostrando ainda a tabela. Por quê? Porque eu preciso atualizar. Então, aqui é table. Então, já tenho a minha tabela assim. E aí, aqui ele já me mostra as colunas que eu tenho, que é a coluna de ID. Os índices que eu tenho, que aqui vai ser só o meu índice primário, que inclusive ele acabou de dar um Ctrl V aqui, porque eu apertei 2 vezes. Ele mostra também as chaves estrangeiras que eu possa ter. No caso aqui eu não tenho, só tenho uma chave primária, e os triggers aqui também. Ele mostra também as views que eu tenho aqui. Então eu posso criar uma view, create view não as, aí select id from sim. Então se eu apertar aqui, ele executa só o comando que está na linha, porque eu apertei só esse atalho aqui. Então ele, mas não tá aparecendo, atualiza. Atualizei, tá aqui a minha view não, que a coluna é só o ID. Também aqui, ó, vocês podem ver, se eu aperto em cima da tabela, ele já me mostra aqui as informações dela. Então, o nome da tabela, que vem em verde, as colunas e qual é o tipo da coluna. Então, aqui tem o ID, ele é int, ele é pk, e ele vem aqui em negrito justamente porque ele é uma chave primária. Então, chave primária, chave estrangeira, vai ficar em negrito aqui. Então, outras coisas interessantes para que eu mostre para vocês é, por exemplo, o limite de linhas. Aqui você pode ver que ele normalmente, por padrão, vem com limite de linha de 1000 aqui. Então, se eu fizer uma consulta aqui, por exemplo, select ID from sim. Então, não importa se ele tiver 2000, 3000, se eu tiver com esse limite aqui, ele só vai me retornar 1000. Se eu não coloco limite, então ele vem todas as informações. Aqui, você pode vir também aqui em server, que 2 coisas interessantes que o Workbench traz presente é poder importar e exportar do próprio aqui já no próprio Workbench. Então eu posso selecionar, por exemplo, um backup que eu tenho de um arquivo, eu defino aqui qual é o banco que eu vou usar e eu posso selecionar se eu vou querer apenas os dados, apenas a estrutura, ou os dois. Aperto aqui em Start Import e ele já vai me trazer todos os dados desse banco. Fazer o export também, eu posso selecionar aqui qual é o esquema que eu quero. Eu posso também selecionar quais são as tabelas que eu quero. E aí eu posso tanto colocar, exportar esse backup aqui numa pasta, então cada tabela vai vir como arquivo dentro de uma pasta, como eu posso fazer tudo no arquivo só, que é o mais comum também. Começar o export, como tem praticamente nada. Aqui já foi, ela falou, ó, um exportado, finalizou, é isso.